Salve, pessoal, estamos no ar, estamos juntos nesse domingo de ressaca, de indignação, de revolta, de desesperança para o torcedor do Fluminense, mas, acima disso tudo, de uma imensa e justificada preocupação. Paulinho procurou, colocou e entrou! Gente, quero abrir esse vídeo aqui primeiro agradecendo a todos pela audiência na live depois de Fluminense 1, Atlético Goianiense 2, pela nossa imensa audiência, mas sobretudo pelo apoio de todos ao meu trabalho aqui. Fico realmente muito grato, comovido com respaldo, com o que vocês estão me dando aqui de retorno nesses primeiros menos de 4 meses de canal, onde já somos aí quase 35 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito, você gosta do meu trabalho, se você curte o que eu faço aqui, se inscreve, é de graça, clica aí embaixo, deixa o seu like também, que é gratuito, e você me ajuda demais com o like e com a inscrição. Tá bom, gente? Bom, vamos lá. Vamos procurar ânimo aqui para a gente poder conversar aqui nesse domingo. Acho que é necessário, né? De cabeça fria. Estamos aqui falando já mais de 12 horas depois do trágico acontecimento, da tragédia da virada que o Fluminense sofreu no Maracanã contra o Atlético Goianiense, que seguramente é um dos times mais modestos e limitados do Campeonato Brasileiro e que cabe a gente constatar, apesar disso, que é hoje um time muito melhor do que o Fluminense. Então estamos falando de um time modesto, que luta contra o rebaixamento e que hoje é flagrantemente, indiscutivelmente melhor do que o campeão da América. Isso deveria ser sinal de algo. Deveria ser simbólico para quem ainda tem dúvidas sobre o que aconteceu no Fluminense, sobre se ainda há um futuro com o Fernando Diniz. Pois eu vou direto ao assunto. Eu lhes digo que o trabalho do Fernando Diniz terminou no Fluminense. Acabou. Às vezes a gente tem dúvidas sobre se ainda há como mudar, se há como melhorar, se há como haver novas decisões que corrijam o rumo. Isso sempre gera muita dúvida. Isso muitas vezes eu já vi na minha carreira, em que a gente deixa uma possibilidade, uma porta aberta para que algo possa melhorar. Você vê sinais de reação. É sobre isso, né? E até uns 3 jogos atrás, o trabalho parecia estar fadado ao fracasso, mas, eu até disse isso muitas vezes em conteúdos, em lives em que fui perguntado, mas eu via uma pequena possibilidade de correção. Falava, olha, já não estou acreditando muito, me parece muito improvável, muito difícil, mas pode haver uma virada. Hoje eu estou convencido. E o jogo deste sábado à noite, mais do que a partida contra o Botafogo, que já foi vergonhosa, onde o Fluminense foi inteiramente envolvido pelo Botafogo, que é um bom time hoje, um time muito bom, e aí dá para dar esse desconto, dá para criar uma dúvida sobre o quanto não jogou o Fluminense, ou se foi o adversário que foi muito melhor, mas depois do jogo de ontem à noite, ninguém mais tem dúvida. Eu diria que mais de 90% dos torcedores do Fluminense, com absoluta convicção, digo isso com certeza absoluta, pelo que eu vi de reações ontem nas lives, não só na minha, pelo que eu vi nas redes sociais, mais de 90%, acho que talvez 95% dos torcedores do Fluminense hoje têm convicção de que o ciclo se encerrou. O técnico campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão carioca, que fez em determinado momento um bom trabalho, pelo qual os tricolores são gratos, mas isso ficou para trás. Isso ficou em 2023, como o próprio disse ontem à noite. Então, ontem, o que se viu em campo, a visão do que se tinha no time do Fluminense se arrastando, desinteressado, sem apresentar reações, sem ser um time voluntarioso, com nenhuma atitude, um Fluminense ruim na defesa, ruim no meio-campo, ruim no ataque, que não funciona em nenhum setor, que já não mostra nenhuma reação. Ontem, quem viu isso pela televisão no Maracanã não teve dúvida. Pela primeiríssima vez, ontem ficou claríssimo, patente, flagrante e evidente.
O trabalho do Fernando Diniz acabou. Mais do que isso, é insustentável a permanência dele. Não há clima nenhum para a permanência dele. Fernando Diniz, quando se reencontrar com a torcida do Fluminense, vai acontecer no Fla-Flu do fim de semana que vem, provavelmente depois de uma derrota no meio de semana para o Cruzeiro, talvez tenha 500 torcedores semana que vem no Fla-Flu. Porque quem vai assistir esse jogo? Quem vai ao Fla-Flu para ver o Fluminense ser goleado? Então, os próximos encontros do Diniz com a torcida do Fluminense, seja no estádio, seja na rua, se ele tiver coragem de ir para a rua, porque não terá, eu entendo até, serão trágicos do ponto de vista de relacionamento. Diniz não tem mais clima. O Fluminense hoje, do Fernando Diniz, o time dirigido por Fernando Diniz, é um corpo insepulto. O Fluminense está morto. Esse Fluminense do Fernando Diniz acabou, está morto, só falta enterrar. Agora, o que a gente espera é que o contexto, a situação de uma certa inoperância, de uma certa omissão até da direção do Fluminense, não enterre junto o clube centenário, cujos proprietários são os seus milhões de torcedores, e não o presidente Mário Bittencourt e não o Fernando Diniz, como parece nesse momento. Diniz parece dono do clube e Mário seu assessor. É muito preocupante que a gente tenha visto ontem na entrevista coletiva, além dos muitos absurdos que disse sobre o time, de que a defesa estava funcionando, de que ele vai corrigir, de que o Fluminense cometeu erros que não costuma cometer. Diniz teve a coragem, teve a pachorra de dizer isso aí, repetir essa frase, que já disse outras 45 vezes. Perdemos porque erramos coisas que não costumamos errar, que na verdade erram todos os jogos. Em todos os jogos, cometem os mesmos erros, principalmente na saidinha, que dispensa maiores comentários, novos comentários, né? A saidinha suicida, burra, onde se erra todo jogo, onde se oferece oportunidades ao adversário todos os jogos. E Diniz cometeu diversos absurdos ontem na coletiva. Mas o mais grave de tudo foi a forma como ele tratou a derrota, como ele tratou o momento, parecendo viver num mundo paralelo, com serenidade, com aparente descaso, com uma quase indiferença a esse momento gravíssimo que vive o Fluminense, campeão da Libertadores e ameaçadíssimo por um rebaixamento que seria o maior vexame da sua história. Seguramente, esse rebaixamento, se acontecer, com o pet de campeão da Libertadores no peito, será o maior vexame da história do Fluminense. Mas Fernando Diniz, que diz ter uma relação de afeto especial com o clube, não parece preocupado tanto assim com o clube. Esse é um problema. Diniz hoje está preocupado com o seu contrato, que acaba de ser estendido absurdamente pelo presidente 2 semanas atrás, com aumento e com uma óbvia e poupuda multa rescisória. Diniz não vai pedir demissão, porque ele ama muito menos o clube do que o seu salário, do que o que ele pode obter com uma demissão que cause, né, e que renda a ele uma ótima multa rescisória. Porque Diniz pode ser tudo, menos cego ou burro. Diniz sabe que o trabalho não tem mais jeito. Diniz sabe que não consegue tirar mais nada do seu time. Eu sei, você sabe, Diniz sabe. Mas ele não vai pedir demissão. A relação que ele diz ter com o clube, com a torcida, vale muito menos do que os milhões que ele pode receber numa rescisão de contrato. Diniz não vai ter a atitude que muitos já tiveram. Técnicos com mais coragem, com mais dignidade e, sobretudo, sim, com uma ligação mais legítima, mais autêntica, mais genuína com o Fluminense. Abel Braga pediu demissão dias antes da chegada do Fernando Diniz. Pediu demissão pouquíssimos dias depois de ter sido campeão carioca em 2022. Não sou fã do Abel, mas tenho que reconhecer essa qualidade dele. Esse desapego pelo material e essa consideração que teve pelo clube.
né? Quando repito, poderia ter esperado ser demitido também, mas preferiu reconhecer, no começo do Brasileiro de 2022, que não estava mais conseguindo dar ao clube o que dele recebia. Então pediu demissão, poupou um pouco os cofres combalidos do Fluminense e deu lugar ao Fernando Diniz. Diniz vai ter essa hombridade, vai ter essa dignidade, essa prova de amor ao clube que ele diz amar? Diz, né? E o presidente Mário Bittencourt, que deveria ser o responsável por cuidar disso. E independentemente da grande barbeiragem que fez com a renovação injustificada de Fernando Diniz 2 semanas atrás, tem que zelar pelo futuro do clube. Tem que colocar os interesses da instituição que dirige acima da sua vaidade pessoal. Mas aí vai ser uma tarefa muito difícil, né? A vaidade pessoal do presidente, conhecido por ser um célebre vaidoso, essa vaidade estar abaixo de alguma coisa vai ser muito difícil. Aí chegamos a um dilema, chegamos a um beco sem saída. Mário, vaidoso e sem humildade suficiente para reconhecer que errou na extensão de contrato 2 semanas atrás. Porque se ele demite o Diniz, ele está, obviamente, reconhecendo que cometeu um grande equívoco poucos dias atrás. Diniz, se pede demissão, está abrindo mão de uma bolada de dinheiro. E ele não quer fazer isso. Amigos, negócios à parte. Gosto muito de vocês, mas meu dinheiro, meu dinheiro. Esse é o raciocínio dele. E Mário, além da vaidade da extensão do contrato, tem a vaidade de ter sido campeão da Libertadores, de ter sido campeão da Recopa, de se julgar o maior presidente da história, né, bajulado e elogiado por alguns que reforçam esse ridículo discurso. Mas talvez essa seja a salvação. Porque a vaidade do Mário, que não permite que ele reconheça que o trabalho de Fernando Diniz acabou, pode ser a mesma vaidade que salve o Fluminense. Porque será que Mário Bittencourt vai querer ficar na história também como o presidente que rebaixou o Fluminense em 2024, depois da conquista de uma Libertadores? Será que ele vai querer ser o presidente da derrocada, da falência do clube, que se cair para a segunda divisão, vai perder dezenas de milhões de reais anuais? Com o faturamento atual, com a receita atual, já não consegue baixar a dívida, que dirá se perder 150 milhões de reais por ano, que seria mais ou menos a conta, se você pensar no hipotético rebaixamento para a segunda divisão. Mário vai querer, de fato, ficar marcado por isso? Com toda a sua vaidade, com toda a sua cauda de pavão? Creio que não. Creio que não. Então, hoje, a vaidade que ameaça o futuro do Fluminense, com essa estagnação, com essa omissão dos dirigentes, não só do Mário, mas também do Paulo Angione e do Fred, está todo mundo sumido, está todo mundo intocado, escondido. É uma turma que só aparece na hora que tem uma homenagem, em semana de vitória, todo mundo quer aparecer. Na hora que precisa aparecer, precisa dar a cara, precisa explicar ao torcedor o que está acontecendo, ninguém aparece. Mas essa mesma vaidade que impede o Mário de fazer o óbvio, né? Deve ter um monte de gente falando com ele hoje por WhatsApp, seus puxa-sacos, seus conselheiros. Mário, não dá. Desse jeito, eu estou adivinhando, isso é óbvio. Está cheio de mensagem para ele. Assim não dá. Assim não dá. Vai cair. Mas o Mário não vai dar a mão à palmatória, não vai dar o braço a torcer, não vai reconhecer a merda que fez ao renovar com o Diniz. Porém, entretanto, todavia, essa mesma vaidade vai acabar, de alguma forma, salvando o Fluminense. Pode não ser hoje ou amanhã. Mas talvez seja semana que vem, depois de 2 prováveis derrotas para o Cruzeiro e uma provável goleada para o Flamengo. Quando o Mário sentir que a sua reputação, a sua autoimagem de perfeito, melhor da história, maravilhoso, inatacável, incriticável, quando ele perceber que isso tudo está começando a afundar na lama e que ele pode sair de suposto melhor presidente da história para um dos piores e mais vergonhosos protagonistas de um vexame histórico que seria esse rebaixamento, aí eu acho que a água vai bater ali atrás. E o Mário pode ser que crie uma situação que não sustente a permanência do treinador.
Demitir não é a palavra. Ele vai criar de um outro jeito uma situação que vai forçar Fernando Diniz a deixar o Fluminense. Gente, a situação é urgente. Não há tempo a perder. O campeonato já está com 25% cumprido. O Fluminense deve terminar essa rodada em penúltimo lugar. Pode até terminar em último, na lanterna. E tem 2 jogos dificílimos pela frente. Ou seja, daqui a uma semana a gente deve ver um time grudado na 20ª posição e com distância considerável para o 16º colocado. Não tem meias palavras. Não é hora para indecisões, para omissões, para incompetentes. Ou cai o Fernando Diniz, ou cai o Fluminense para a 2ª divisão. É simples assim. Concorda? Não? Deixa o comentário, deixa o like, se inscreve. A gente se vê. Valeu.